Olá, bem-vindos ao debate da Guarda, neste especial Autárquicas 2025. Ao longo da próxima hora, aqui na pousada da Serra da Estrela, vamos perceber quais são os desafios e os obstáculos no desenvolvimento deste território que é capital de distrito. Vamos também perceber quais são as propostas dos candidatos à presidência da Câmara da Guarda. Convidámos os partidos com assento na Assembleia Municipal, assim como os movimentos. Nas últimas eleições autárquicas, quem venceu a Câmara da Guarda foi a Coligação pela Guarda, encabeçada por Sérgio Costa. É por isso também um dos nossos convidados, passa a apresentar os convidados, Sérgio Costa, que se recandidata pela mesma coligação. À Câmara da Guarda concorre também João Prata, da coligação PSD-CDS Iniciativa Liberal. É também nosso convidado António Moteirinho, do Partido Socialista, e, finalmente, Luís Soares, do Chega. Eu proponho que iniciemos esta discussão por um tema que está na atualidade e que foi particularmente crítico aqui no Conselho da Guarda, que foram os incêndios que assolaram o Conselho este verão. Eu vou começar pelo atual Presidente da Câmara, a quem pergunto mais do que aquilo que se passou e as críticas que já foram deixadas à situação trágica aqui no Conselho. O que é que se propõe a fazer nos próximos 4 anos para que o município, de facto, evite uma tragédia como aconteceu este ano e que as vítimas dessa tragédia sejam, de facto, compensadas? Agradeço, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para estar aqui neste debate e cumprimentá-la a si, Catarina, cumprimentar toda a equipa de produção e cumprimentar naturalmente também os meus opositores. Eu queria começar por apresentar a minha carta, a carta de apresentação da minha candidatura, que está já a ser distribuída aos guardenses e que no final terei também a oportunidade de poder entregar aos senhores candidatos, aos meus opositores, porque é assim com este espírito de elevação democrática que todos nós devemos trabalhar. Sobre a questão que nos coloca, não há um conselho, qualquer um dos 308 conselhos do país não pode trabalhar este problema, é um verdadeiro problema do país de forma isolada. Veja só, na zona nascente do nosso concelho, o incêndio que nos assolou este ano veio do concelho do Sabugal. O incêndio que nos afetou na zona mais a norte do concelho começou no nosso concelho, um fogo posto, claramente, mas depois acabou por afetar uma boa parte do concelho de Pinhel. Por isso, todas estas questões não podem ser analisadas e planeadas de uma forma individual, é no coletivo. Mas, ao longo de todos estes anos, as últimas décadas, todo este grande edifício que todos nós fomos construindo na política, onde eu me incluo, onde eu também tenho essa responsabilidade, mas todo este edifício, o edifício da prevenção contra os incêndios, o edifício do combate aos incêndios rurais, ruiu. O sistema faliu, o sistema não funciona. Veja só, no nosso concelho, e aconteceu também em outros concelhos, principalmente naqueles mais próximos, aqueles que verdadeiramente combateram os incêndios foram os nossos bombeiros, uma palavra de apreço aos bombeiros do nosso concelho, de cada um dos concelhos envolvidos, que estavam exaustos, tendo em conta os incêndios onde já estavam na última semana. Havia bombeiros que já não iam há 2, 3 dias à cama. E naturalmente nós temos de estar muito gratos ao seu trabalho. Mas também às populações rurais. As populações que montaram verdadeiramente a guarda aos incêndios, de pá, de enxada, de piocha, de giesta, as juntas de freguesia, com os seus tratores, com as suas cisternas, os equipamentos que o município ajudou as juntas de freguesia ao longo destes 4 anos a adquirir. Isto foi muito importante e só dessa forma é que nós conseguimos proteger mais as pessoas e os seus bens à volta das aldeias. Mas é preciso muito mais do que isto. E por isso, aquele pacto de regime que eu defendo, que tem que ser feito da esquerda à direita. Ninguém pode agora falar mal uns dos outros, simplesmente porque agora ardeu. Continua a arder. Ardeu em 2017, aqui com eu na primeira pessoa que vivi em 2017, em 2022, agora em 2025. Outros incêndios houve no país, particularmente na região de Aveiro e de Viseu em 2024, e as coisas continuam a acontecer. O país tem que despertar de uma vez por todas, sob pena daquilo que está em risco neste momento, é a vida dos portugueses. Mas, António Moteirinho, faço-lhe a mesma pergunta de outra forma. Acha que, enquanto município, cada um dos municípios per si tem capacidade, por exemplo, de apostar mais na prevenção junto da população no território?
Bom, eu antes de mais também queria cumprimentar todos os meus opositores, a moderadora e os demais intervenientes neste debate. Eu começaria por dizer o seguinte: per si, nós não conseguiremos, cada município não consegue dar uma resposta cabal àquilo que é o flagelo e que afeta o interior por si só, o litoral também, mas essencialmente o interior. E aquilo que eu gostaria de deixar aqui claro é que nós temos que dar passos significativos. E o primeiro passo que eu penso que o Partido Socialista tem na sua estratégia e também no seu programa é a municipalização dos bombeiros voluntários. Nós não podemos continuar a ter um conjunto de homens que enfrentam este flagelo, pondo em risco a sua vida para defender aqueles que vivem nas suas casas e os seus bens. Nós temos que ter a certeza que eles são os melhores e mais bem preparados para enfrentar esse desafio. E, portanto, essa é uma das primeiras propostas que nós temos para apresentar ao eleitorado e dizer que, sobre isso, eu também penso que tem que haver uma abordagem totalmente diferente. Uma abordagem a nível nacional. E porquê que isso tem que acontecer? Porque os municípios não têm fronteiras. Quando se trata do incêndio, o incêndio propaga-se e vem e desloca-se por todos os municípios que se conhecem. Portanto, há aqui uma abordagem que tem que ser feita a nível nacional. E, efetivamente, aquilo que tem acontecido é que, ao longo dos tempos, nós não temos sabido combater, acrescentando aqui também as alterações climáticas. Eu recordo aqui que o tempo, por exemplo, de instável que tem acontecido na Guarda, nós tivemos 2 semanas de calor intenso no mês de agosto, eu não me recordo de na Guarda termos 2 semanas com essas temperaturas, portanto, nós temos que ter um programa e um plano feito a nível nacional e que seja efetivamente aplicado pelos municípios. Os municípios por si só, a contribuição que têm dado, ajudando as populações, dando alguns meios, não é suficiente. E eu aqui queria deixar um alerta: nós não podemos disponibilizar esses meios às freguesias e aos seus habitantes e depois não dar a formação adequada para que eles saibam utilizar os equipamentos, pondo em causa e em risco a sua vida. Lamentavelmente, como sabe, tivemos um autarca que faleceu num combate a um incêndio, tivemos também um enfermeiro que também estava a ajudar e que também ficou gravemente ferido. Para eles, lamento aquilo que aconteceu, espero que o enfermeiro recupere rapidamente, mas deixar este alerta, porque sem formação, sem nós darmos a formação adequada às populações, nós temos uma dificuldade tremenda e estamos a pôr em risco, efetivamente, essas pessoas que fazem o combate. Portanto, a nível nacional, nós temos que ter um plano nacional que venha de encontro àquilo que são as expectativas destas gentes. Nós não podemos deixar que a floresta não seja uma alavanca também da nossa economia. Isso tem acontecido. O flagelo da castanha, nós temos um problema gravíssimo. Este ano praticamente não vamos ter castanha. Este interior todo, centro e norte, ficou afetado. Portanto, uma das riquezas da nossa região ficou tremendamente afetado e, portanto, nós vamos ter aqui um problema de economia. Eu espero sinceramente que o Governo olhe para estas populações e que tenha uma intervenção adequada, com apoios adequados, que é isso que as populações estão à espera. Pegando precisamente nessa deixa, João Prata, ia perguntar se as pessoas que de facto ficaram prejudicadas, e aqui há pessoas prejudicadas a vários níveis, pessoas que perderam colheitas e que, portanto, têm um ano muito difícil pela frente. O município, nos próximos 4 anos, pode ajudar estas pessoas a reerguer-se e há propostas concretas para oferecer a estas pessoas? Muito bom dia, Catarina. Muito bom dia aos meus colegas aqui neste painel, ao engenheiro Luís Soares, ao engenheiro António Montenegro, ao engenheiro Sérgio Costa. Muito bom dia e bom trabalho na campanha eleitoral que se antecipa e que se avizinha, e naturalmente a todos os presentes aqui connosco, aos técnicos e aos funcionários deste novo cabo. Desejo boa sorte e boa continuação. Bom, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte, Catarina. Estamos aqui perante 4 candidatos: Partido Socialista, Partido Chega, coligação de Nós Cidadãos e PPM e coligação de 3 partidos políticos, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Depois dizer-lhe que a Guarda, para além de ser capital do distrito, é também a cidade mais alta de Portugal, convém referir isso, e é a capital da região. É da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. Foi uma conquista muito importante para esta região, a capital ser na Guarda, que ainda continua a ser. E, respondendo à sua pergunta, permita-me antes dizer o seguinte:
solidarizar-me com todos aqueles que trabalharam para evitar que os incêndios se propagassem ainda mais. E principalmente solidarizar-me com todos aqueles que acabaram penalizados, em termos de culturas, em termos de vida, como foi o caso do Carlos Damas, aqui uma palavra de solidariedade para a família, para aquela população de Vila Franca do Dião, e também para aqueles que ainda padecem e sofrem no leito do hospital. Eu espero, sinceramente, que o Estado português, que as câmaras municipais, as juntas de freguesia, percebam que não é por nós falarmos mais alto ou imputarmos sempre a culpa aos que estão acima que vamos resolver este problema da floresta. Efetivamente, assim não vamos resolver. E há aqui um dado muito importante que nós temos que reter para melhor refletir e decidir, que é o seguinte dado. A percentagem da área ardida este ano é das maiores em Portugal. Mas pior do que isso, é muito maior do que aquilo que acontece nos países europeos. E isto devia nos levar a pensar, no todo nacional. Nós, infelizmente, em Portugal, funcionamos muito como o país das quintinhas, dos pequenos poderes, das pequenas vaidades que às vezes se passam por aí, desde cima a baixo ou de baixo a cima, é igual, e isso não ajuda realmente a resolver as questões. A floresta é realmente um bem muito grande que nós temos no nosso país, na humanidade, no nosso país. E na nossa região é um dos principais patrimónios. Logo, quer o Estado Central, quer o Estado local, porque nestas coisas, os senhores que aqui a senhora aladeiam aqui nesta conversa, são responsáveis. Uns, por enquanto, estão na oposição, outros estão no poder, mas todos ambicionamos poder ganhar a confiança das pessoas para poder pôr em prática um plano que, desde logo, preserve a floresta, que, desde logo, olhe para a bioeconomia florestal que tem que ser aproveitada. Depois, respondendo diretamente à sua pergunta, bioeconomia faz parte de uma nova lógica de entendimento daquilo que é a floresta, que há muitas pessoas a pensar, há muitas pessoas a refletir, há muitas pessoas a emitirem opiniões, mas depois o que nós verificamos, e permita-me esta, não é uma crítica, mas é uma sugestão à Catarina como jornalista e a todos aqueles que nos estão a ouvir, que não falem só dos incêndios no verão, embora eles aconteçam no verão. Nós temos falado da floresta, da proteção da floresta, do encaminhamento empresarial da floresta durante todo o ano, porque é o desporto, porque é a cultura, porque é o turismo, porque é, no fundo, a proteção da vida em sociedade, da vida do nosso país. Não é só a floresta, os rios, os cursos de água. Nós agora vamos ter o problema das chuvas, oxalá que venham, como é evidente, fazem muita falta, e oxalá que aconteça no tempo certo. Nós temos esta questão dos escorrimentos daquilo que é as cinzas para os cursos de água. É obviamente que esta água vai seguir o seu percurso para o mar e para também fornecer água a outras zonas do país. Portanto, nós temos que falar da floresta todo o ano. E, portanto, a proteção, o trabalho da floresta tem que ser feito durante todo o ano. E oxalá que a comunicação social e os agentes políticos, todos, não adianta estar a dizer que é só os senhores deputados, que é só os seus ministros, não, são todos, devem falar deste tema durante todo o ano. Por exemplo, antes de concluir e responder diretamente à sua pergunta, por exemplo, veja, aqui bem perto houve um incêndio muito forte em 2022, 23, se não erro. Se lá for ver agora, metade dessa serra já está cheia de infestantes, já está preparada para arder outra vez. E a senhora vai lá ver, a Catarina vai lá ver, o que caiu, o que ardeu e que caiu, a maior parte ainda lá está. Portanto, o tal material combustível que é fundamental limpar durante o período de outono, inverno e primavera, fundamental, está lá tudo. Eu vou ter que o interromper e estender também a discussão ao Luís Soares, a quem pergunto, em termos concretos, o que é possível fazer, nomeadamente nos próximos 4 anos, para que as pessoas que perderam de facto aquilo que tinham e a sua fonte de subsistência nestes incêndios possam continuar no território? Porque também já fazendo a ponte com o nosso próximo tema, a questão da fixação da população, da atratividade que é preciso ter num território como a Guarda, é aqui uma peça-chave neste puzzle. Ora, muito bom dia a todos, os presentes, e já agora eu estou com um bocadinho de rouquidão, não é fruto das noitadas, porque não as pratico atualmente. Portanto, bom dia a todos, como acabei de dizer, os presentes, e um especial bom dia para os guardenses, porque os guardenses, efetivamente, e é sobretudo a eles que me dirijo, precisam de melhores dias.
sejam melhores dias, porque, efetivamente, esta política dos últimos 50 anos, em todas as áreas, conduziu-nos a um estado de desgraça, que é o que, neste momento, acontece no nosso território, Guarda. No que tem a ver com os acidentes, eu vou ser muito mais sintético. Eu estou na política há muito pouco tempo, não é por empréstimo, nem foi por imposição. E, no entanto, o que eu poderei dizer sobre esse assunto, já foi tudo dito, fez-se aqui um resumo, um rescaldo histórico de todas estas situações e o que está acontecendo no território. Eu entendo que o caminho deve ser diverso. Devemos entender as causas do acidente, e já foram aqui referidas, dos incêndios, e já foram aqui referidas, nomeadamente o impacto, a crise é mundial, o ambiente efetivamente está conspurcado pelo CO2 que nos abafa a respiração e promove todo este ciclo de catástrofes, não só incêndios, mas também o que tem a ver com as cheias que acontecem agora noutras latitudes portanto, é preciso encarar o problema tendo em atenção essas duas variáveis, alterações climáticas e as outras onde nós podemos efetivamente atuar. É assim, nós discutimos a questão dos incêndios quando eles estão a acontecer, agora vão acabar e a seguir não vamos voltar a discuti-los até aos próximos incêndios. Nós no Chega propomos-nos efetivamente, antes de mais eu queria referir aqui que eu sou municipalista, eu sou a favor da regionalização, na perspectiva, nós devemos ser muito mais independentes relativamente ao poder central, ao contrário, portanto, isto é, efetivamente o fenómeno é nacional, como é evidente, mas se não formos nós a resolver o problema localmente, não podemos acreditar, aliás, viu-se agora nestes contraditórios, nestes debates, nestas entrevistas que houve na televisão, toda a gente fala de incêndios, como muitos sabedores destas matérias, o que acontece é que eles continuam a acontecer com cada vez mais frequência. Portanto, eu acho que devemos, efetivamente, nós localmente, eu acho que as câmaras, eu estava a dizer que eu era municipalista. O que é que quero dizer com isto? Que as câmaras municipais devem ter concentrados muito mais poderes para podermos decidir nós o que acontece no território, porque nós é que conhecemos o nosso território. Não é em Lisboa que estão habituados, isso foi com autarcas que aqui presentes, e muito bem referido que efetivamente as realidades em Lisboa são muito diferentes daqui portanto, é evidente que o conhecimento e as matérias estudadas, o que eu noto é que são muito teóricas e depois quando vamos para a prática os acidentes e os incêndios continuam a acontecer cada vez com mais frequência e cada vez com mais intensidade. O que é que eu quero dizer com isto? Que é preciso um plano estratégico. Objetivamente, vou ser objetivo, é assim, nesta perspectiva da municipalização, eu proponho que a Câmara Municipal da Guarda e na Câmara Municipal da Guarda eu vou fazer o seguinte, uma reorganização dos serviços tendo em consideração que é necessário nós apetecharmos com competências para, por nós próprios, podermos intervir objetivamente e diretamente sobre esta praga dos incêndios. E então, o que é que eu proponho? Eu tenho andado a fazer uma análise e uma consulta com, enfim, a todos os níveis, no que é publicado, com pessoas que eu entendo que conhecem o território, que sabem das dificuldades em que vivemos no nosso território, e com eles me tenho aconselhado e tenho tentado perceber o que é que nós, objetivamente, na Guarda, no nosso território, no nosso concelho, podemos fazer para minimizar, no mínimo, este problema que é os incêndios. Muito bem, vamos tentar abrir um bocadinho a discussão também a outros temas, e nomeadamente a questão da atratividade. Proponho objetivamente a criação de um corpo de sapadores municipais para, ao longo do ano, preventivamente fazerem um combate, isso é que é o verdadeiro combate, é preventivamente fazer todo um trabalho, diminuir a carga combustível no nosso território. Eu pude ter a oportunidade de avaliar os recursos humanos necessários
na perspectiva de alguém que eu percebo que ele entende, eu entendo que ele entende, passo o pleonasmo, entende do assunto e conhece o território. Por isso, a minha proposta é a reorganização de serviços da Câmara, incorporar nos serviços da Câmara. Temos que avançar. Tal. Em relação ao outro tema, que é um tema, creio que transversal e muito importante ao Conselho da Guarda, a questão da atratividade da população. Tomamos, por exemplo, como exemplo, sei que foram números que foram decrescendo a nível nacional, mas, por exemplo, um dos grandes polos de atração deste Conselho é o Politécnico, que este ano, à semelhança dos outros politécnicos a nível nacional, decresceu ao nível de candidaturas, de entradas, cerca de 28%. De que forma é que o município pode tentar atrair população, e sobretudo população jovem, tendo em conta o índice de envelhecimento, para que se fixe, de facto, no Conselho da Guarda? Bom, eu por acaso já tive a oportunidade de abordar esse assunto, até em conversas com os mais jovens, e tive a oportunidade de dizer que este é o momento de discutirmos seriamente o Instituto Politécnico da Guarda. Não podemos continuar a ter uma atuação por parte da autarquia de costas voltadas para o Instituto Politécnico da Guarda e vice-versa. Aquilo que nós achamos é que este é o momento de discutir se o Politécnico da Guarda deve continuar a caminhar sozinho ou se deve entrar em parcerias com outras instituições. E aí leva-nos a um caminho que eu defendo há muito tempo, que é termos a oportunidade do Politécnico da Guarda de desenvolver parcerias estratégicas com a Universidade de Salamanca. E porquê? Porque se tratam de dois países, tratam-se de uma região transfronteiriça, e aí nós queremos que a Universidade de Salamanca, uma das universidades mais antigas da Europa, possa aportar ao Politécnico da Guarda experiência, sabedoria e que possa desenvolver em conjunto estratégias para atrairmos mais jovens, fixarmos mais jovens na nossa região e eles contribuírem também para o desenvolvimento da nossa região. E por acaso é engraçado que 3 daqueles que estamos aqui sentados formámos-nos no Politécnico da Guarda. E isso demonstra bem a mais-valia que foi o Politécnico da Guarda na década de 90, foi conhecido como o príncipe dos politécnicos, que era uma instituição robusta, capaz de atrair, em que havia uma grande comunhão, uma grande simbiose entre todos os agentes de educação daquela instituição e, portanto, eu acho que é a altura de nós repensarmos aquilo que deve ser a estratégia a curto prazo do Politécnico da Guarda para não continuarmos a definhar. E aí eu também chamo a atenção que tem que haver uma comunidade educativa que seja abrangente a todos os setores de ensino. Ou seja, o Politécnico da Guarda é a instituição do saber do ensino superior, mas o ensino secundário tem que fazer esta interligação. O Politécnico da Guarda tem que ser uma mais-valia dentro da própria sociedade e na própria sociedade. Eu costumo dizer que o Politécnico da Guarda é a vanguarda do saber na própria instituição e não tem havido, no meu entender, por parte da autarquia, capacidade suficiente para gerar uma simbiose de desenvolvimento. Se é ali que está o saber, é ali que a autarquia deve desenvolver protocolos e parcerias para fomentar o desenvolvimento na Guarda. Permita-me que lhe diga isto. Eu recordo-me ter feito uma crítica àquilo que foi a apresentação do último orçamento por parte da Câmara Municipal e cheguei à conclusão, apresenta-se um orçamento da Câmara Municipal da Guarda e as 3 principais instituições que existem na Guarda, sejam elas públicas ou privadas, não existia uma única referência. Repare bem, o Politécnico da Guarda não estava referenciado uma única vez no orçamento que a Câmara apresentou no último ano. A ULS, a Unidade Local de Saúde da Guarda, não estava referenciada uma única vez. É a maior entidade empregadora, é aquela que mais economia gera no nosso território. E, por fim, também não tínhamos o IPG, o ULS e o Porto Seco, que é a alavanca do desenvolvimento económico. Repare, quando nós temos uma autarquia que não tem esta visão, que não tem esta capacidade de fazer uma leitura no território, dificilmente será geradora de consenso e de liderar o desenvolvimento da nossa região. Concorda, Sérgio Costa, que a autarquia tem estado de costas voltadas ao Politécnico, não tem
conseguido potenciar, digamos assim, aquilo que seria um polo de atratividade, sobretudo de população mais jovem? De todo, ao contrário. Mas eu devo dizer que todas as medidas que levem ao aumento de alunos no Politécnico da Guarda, mas também à fixação dos alunos já formados na Guarda, todas serão sempre bem-vindas. Se quisermos falar em pacto local, é um pacto local que tem que existir. Naturalmente, cada um tem que fazer o seu trabalho, tem que fazer o seu caminho. E a Câmara Municipal da Guarda está a fazer o seu caminho, está a fazer essa ajuda, tal como o Politécnico da Guarda, estou ciente que o está a fazer também, e não podemos todos enfiar a cabeça na areia para aquilo que aconteceu. Mas os números, os números cláusulos, enfim, aquilo que aconteceu neste último ano, aconteceu de norte a sul do país, não foi só na Guarda. Aqui Del Rey, que de repente na Guarda tudo aconteceu mal. Não, eu referi isso, é um movimento nacional, digamos nacional, assim, em que houve um decréscimo muito acentuado do número de alunos para o ensino superior, onde a Guarda, infelizmente, não é exceção. Mas eu e por isso nós temos número que é muito impressivo, porque é tanto mais impressivo quando estes territórios precisam de mais jovens, não é? É mais no interior, sim, este fenómeno é ainda mais grave. Mas devo dizer-lhe uma coisa, os municípios sozinhos também não vão conseguir fazer todo o trabalho. Se o Estado português não contribuir para, de uma vez por todas, o interior raiano, a zona raiana do país, de Bragança a Beja, passando por Vila Real, pela Guarda, por Castelo Branco, por Beja, Porto Alegre, por Évora, se o Estado português não tiver aqui medidas concretas e definidas, temos que andar sempre nós a fazer exatamente a mesma coisa. É o tal canibalismo regional que depois acaba por acontecer. Bom, mas vamos às medidas. O município da Guarda, vejam só, nós estamos a investir 4,5 milhões de euros. Uma nova residência de estudantes para o Politécnico da Guarda. 128 camas que, se Deus quiser, em 2026 estará pronta. Ajudando assim e criando mais condições para que os alunos se fixem na Guarda com qualidade. Tínhamos esta oferta. Mas há outro tipo de medidas que naturalmente têm que continuar a ser feitas, em estreita parceria com o Politécnico, uma ampla divulgação do Politécnico por toda a região e por todo o país. E é este caminho que nós queremos, estamos a fazer, estamos a ajudar o Politécnico da Guarda e que temos naturalmente que continuar a caminhar neste sentido. E 4,5 milhões de euros é muito dinheiro. Há outra necessidade que o Politécnico da Guarda tem urgentemente, que são novas instalações para a Escola de Enfermagem. E por isso todos nós temos que dar as mãos e ajudarmos o Politécnico da Guarda a termos essa nova Escola de Enfermagem. Não me interrompa, por favor. Não me interrompa, por favor, está-me a tirar o meu tempo e, portanto, peço alguma educação nessa matéria. A Escola Superior de Enfermagem é das escolas que tem praticamente, se não tem todas, tem praticamente as vagas todas ocupadas. E por isso nós temos que ajudar aquilo que é um bom exemplo, aquilo que é uma grande atração de alunos para a Guarda, e o Politécnico da Guarda precisa dessas novas instalações e naturalmente nós temos que o ajudar. Mas isto leva-nos, falando no Politécnico da Guarda, leva-nos a dois fatores muito importantes, que é a economia e a demografia. Os números dos últimos 4 anos. E é um objetivo que já foi conseguido. E foi conseguido por todos. Foi pela Câmara, foi pelo Politécnico, foi pelo Hospital, foi pelas empresas, foi por todos nós, foi pela sociedade guardense. Porque todos somos importantes. Nós conseguimos, todos, a Guarda conseguiu parar a tendência de descida da população nos últimos 4 anos. São dados da Pordata. Estabilizámos em cerca de 40.035 habitantes, sensivelmente. Estabilizou. Ou seja, aquela tendência que se vinha a agudizar desde 2017, sensivelmente, um pouco antes, de decréscimo de população, parou. Estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos. O primeiro objetivo está conseguido. Foi estagnar esta tendência de descida. E a partir de agora, paulatinamente, passo a passo, conseguirmos que esta, digamos, esta população, a nossa demografia, aumente gradualmente. Nós não vamos conseguir agora, de repente, que vamos aumentar 1.000 ou 2.000 pessoas. Não é assim que as coisas se fazem, até porque a descida em toda esta região raiana do país foi muito acentuada nos últimos 20 anos. Mas conseguimos este grande objetivo. Mas o caminho que nós estamos a fazer para este grande objetivo, há aqui um triângulo. Há um triângulo que é muito importante, que tem a ver com o emprego, tem a ver com a habitação, com a atração de pessoas. Ao nível do emprego, nestes 4 anos, e os números que eu vou dizer são números reais, nós conseguimos criar condições com investimento público e com investimento privado para a fixação de 1.600 postos de trabalho. E eu posso dizer às empresas, claramente, para que isso possa acontecer, os novos investimentos na plataforma logística, o novo hospital privado,
a superfície comercial Mercadona, a nova superfície, a segunda superfície do Lidl, o matador regional, a terceira fábrica da Coffee Cab, aquele investimento de capitais brasileiros, a All Foods, que se vai também instalar na plataforma logística, a reativação da fábrica de ovos no Vale do Mondego, a J3LP, que está fixada já com mais 100 postos de trabalho no Parque Industrial, a área empresarial da Quinta Nova e essa grande conquista para a Guarda, que foi a UEPS, a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR, e estamos assim a falar com a intervenção direta do município da Guarda, 1.600 postos de trabalho. Estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos. No que diz respeito à atratividade, à criação de emprego, nós nunca podemos baixar os braços. Temos que, quando um objetivo está conseguido, temos que conseguir logo, ou temos que tentar alcançar mais objetivos e, naturalmente, isto é muito importante ao nível da empregabilidade para podermos fixar toda esta população e dizer também um dos outros investimentos que aqui isto também está subjacente nestes 1.600 postos de trabalho tem a ver com o espaço tecnológico no centro histórico. E se Deus quiser, conseguindo a mão de obra necessária, até ao final deste ano, poderão ser cerca de 300 pessoas que estão a trabalhar naquele espaço tecnológico no centro histórico, ao mesmo tempo que nós já aprovamos na reunião de Câmara um novo projeto para a área empresarial do mercado municipal, no primeiro e segundo pisos. É uma área empresarial dita mais tecnológica, para novas empresas, para startups, enfim, para um espaço de co-work, para que possamos ajudar as pequenas e médias empresas a poder cimentar e aumentar naturalmente a presença Eu vou pegar precisamente nessa deixa do emprego e da atratividade, João Prata, para lhe perguntar, em termos de projeção nos próximos 4 anos, há aqui alguns investimentos-chave no Conselho, foi aqui referido de resto o Porto Seco, que é de facto um dos grandes investimentos previstos, as obras começaram, é um investimento a longo prazo, mas que promete mudar a face do Conselho, no sentido de que vai potenciar, sim, não só postos de trabalho, mas modificar toda a sinergia. É assim que vê os próximos 4 anos, com, por exemplo, a concretização do Porto Seco e essas sinergias? Sim, com certeza que o Porto Seco é uma grande alavanca de desenvolvimento para a nossa região, como foi e é e continua a ser a plataforma logística de iniciativa empresarial. O Parque Industrial, já mais antigo, mas também mantém boas condições de progressão. É preciso casar estas áreas todas empresariais e é preciso envolver aqui realmente o NERGA, o Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o AICEP, tudo tem a ver com os apoios ao investimento e a atratividade do investimento, seja a nível local, seja a nível nacional, tem de ser realmente reforçado para que estes territórios, e de alguma forma prolongando a temática que iniciou o seu debate, para que estes territórios sejam de facto atrativos. E sejam de facto atrativos naquilo que são os seus recursos endógenos, dar-lhes mais valia económica, fazê-lo entrar no ciclo económico, ter atenção à nova economia digital, à nova economia verde, à nova economia circular, porque estes territórios estão moldados para. Nós precisamos aqui que os municípios sejam de facto mais proativos e que, obviamente, que o Governo Central e os poderes públicos possam entender aqui uma oportunidade diferenciada de desenvolvimento, que depois sim traga efetivamente pessoas. Porque alguns dos investimentos que o engenheiro Sérgio Costa acabou de focar, como bem ele referiu, a maior parte deles, ou uma boa parte deles, ainda nem sequer foi lançada a primeira pedra. Mas a acrescer àqueles que mencionou o Sr. Presidente, há 2 investimentos que estavam preparados em 2021 e que este Executivo Camarário deitou abaixo, que foi o reforço da capacidade produtiva de uma empresa e que foi o amarfanhar de uma opção de um hospital ou com uma unidade hospitalar, outra unidade hospitalar privada na Guarda, que também foi deitada abaixo. Ou seja, eram mais 2 investimentos possíveis, que não avançaram, porque esta ideia de que algumas pessoas têm, políticos, autarcas, não interessa, que mereceram a confiança da população, que é, chego eu, o que está para trás não está bem, é preciso arriscar e fazer de novo, levou-nos ao seguinte. Estamos aqui na cidade da Covilhã. A Covilhã, na altura em que esta proposta de hospital privado para a Guarda há 4 anos, na Covilhã não havia nada e nestes 4 anos a Covilhã ficou com 2 unidades, estão a construir, aliás, 2 unidades hospitalares privadas e nós nem sequer ainda começámos a construir a primeira, a não ser mais um placar, uma lona, um outdoor a anunciar que vai ser, oxalá que seja. Nós estamos satisfeitos com essa opção. Eventualmente a localização pode ser discutida, mas não perderemos tempo. Ganhando a Câmara, teremos todo o gosto
todo o prazer de prolongar esse investimento que é suposto vir a nascer na Guarda. Depois de dizer-lhe, o aumento da população foi importante, mas nós estamos a falar de 35 pessoas em 2024. Os dados da Prodata também dizem exatamente isso. A Guarda aumentou, e bem, 35 pessoas. Mas de 2019 para cá, nós perdemos 2.000 pessoas. Se nós nos compararmos, e é verdade que nós aumentámos 35 pessoas, é melhor do que reduzir 35 pessoas. Não dá soma zero. Aumentámos. Mas quando nos comparamos, e devemos comparar-nos com capitais de distrito que estão aqui ao lado de nós, e se não quiser ir a capitais de distrito, a esta mesma cidade onde estamos, nós percebemos a decalagem e a diferença que ainda temos que reforçar. E aqui entra a resposta à sua questão do Instituto Politécnico da Guarda. Como disse muito bem o Sr. Engenheiro António Monteirinho, quer eu, quer o Sr. Engenheiro Sérgio Costa e eu próprio, fizemos a nossa formação superior de nível politécnico, portanto, no Instituto Politécnico da Guarda. E eu considero que essa política do Instituto Politécnico da Guarda, essas políticas dos institutos politécnicos espalhados pelo país, vamos falar assim, pelas capitais de distrito, foi, de facto, a mais importante medida de coesão territorial e social que nós conseguimos neste país. E conseguimos nestes 50 anos, em particular nos anos 90. Mas, olha, Catarina, tem que se dizer o seguinte também. Em abono da verdade deve dizer-se que esta questão dos institutos politécnicos e algumas universidades que nós conhecemos hoje como referência vieram e foram criadas em 1973 por um concidadão da Guarda. Neste caso, até do Conselho Histórico também, que foi o Sr. Professor Veiga Simão. Ele próprio, na reforma de 1973, criou 5 universidades, na altura institutos universitários, estou a falar de Vila Real, estou a falar de Braga, estou a falar de Aveiro, de Évora, etc., e também criou, ou pelo menos escreveu no papel que era importante o ensino superior politécnico. Eu vou ter que o interromper só para também alargar a discussão. Só para completar. No tempo do professor Cavaco Silva, realmente instituiu-se, instalou-se esta rede, que foi continuada pelos governos subsequentes. E nós estamos muito satisfeitos e queremos aprofundar essa ligação com o Instituto Politécnico da Guarda. Com o ensino profissional, nós também temos uma escola profissional da Guarda que junta quase 500 alunos. É uma força muito grande. E muito nós bem. Temos que redimensionar esta Soares, com a ligação ao meio empresarial. Juntando a questão da educação e da atratividade, quer do Politécnico, quer de outro tipo de formações, por exemplo, a oportunidade que pode constituir a questão do Conselho da Guarda ser dos concelhos do país onde a habitação ainda assim é mais acessível, tendo em conta a crise da habitação que assola o país. É uma oportunidade, a Guarda deve investir, o município da Guarda deve investir também na habitação para que consiga atrair população que necessariamente não consegue pagar os preços que se praticam noutras capitais de distrito. Antes de responder à sua pergunta, permita-me, num parênteses, fazer uma referência ao que aqui foi afirmado, que foram criados 1.600 postos de trabalho novos na Guarda. 1.600 postos de trabalho novos na Guarda, em termos práticos, que corresponderá ao aumento de população de 4.500 pessoas. A verdade é que desde 2021, segundo a Prodata diz, a população da Guarda perdeu a população, pelos números que eu estive a ver, umas dezenas. A não ser que no território na Guarda tivessem mais de 1.500 desempregados. Percebe-se a lógica, não percebe? Portanto, esta realidade bate, ou melhor, essa irrealidade bate com esta realidade dos números, que são números, objetivamente. Ou havia 1.500 pessoas desempregadas no território e que foram empregadas, ou então essa criação dos 1.500, 1.600 postos de trabalho corresponderiam necessariamente a um aumento de população muito maior do que aqui se falou. Dito isto, eu também queria falar sobre o tema Politécnico por uma razão muito simples. Politécnico, e eu estive a ver os números, Politécnico da Guarda tem está num acelerado processo de degradação. Repara, nesta primeira fase, no Politécnico de Bragança entraram 762 novos alunos. No Politécnico de Castelo Branco entraram 490. No de Porto Alegre, no de Porto Alegre entraram 337, na Guarda 278. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que a atratividade dos territórios que competem connosco
E a gente deve focar-se como é que nós vamos fazer desenvolvimento económico e não atirar dinheiro para cima dos problemas. O que é que neste momento o Conselho da Guarda está, eu não digo completamente infraestruturado, mas, portanto, há umas competências que é preciso e são de valia para promover exatamente este desenvolvimento económico. É preciso falar deles. E já agora que falou no Porto Seco, eu quero acrescentar que, na minha perspectiva, e eu considero-me, um planeador, gosto muito de planeamento, estudo muito essas matérias do planeamento, como é que se faz planeamento, qual deve ser o planeamento, tendo em atenção o território onde estamos, e o que eu noto é que o que o Poder Central nos está a entregar, por isso é que eu defendo o municipalismo, é um Porto Seco pífio. Eu bem sei que há muita gente que entende que o Porto Seco é um lugar onde vão funcionar 20 ou 30 ou menos que isso, funcionários públicos para desalfandegar ou alfandegar as mercadorias que nós queremos que sejam produzidas na Guarda. Ora, porquê? Não tem possibilidade de expansão. Portanto, a plataforma logística, o Porto Seco, devia ser um uno que potenciasse muito mais do que esta história desgarrada de uma plataforma logística, de um Porto Seco num sítio que está completamente isolado. É uma ilha, sem possibilidade de crescimento. Se quiser fazer um parque de estacionamento com dimensão adequada, eu atrevo-me a dizer que não sobra espaço para fazer uma casa de banho. A verdade é esta. Na minha perspectiva, eu posso discutir tecnicamente isso com alguém que entenda alguma coisa de planeamento. Agora, relativamente ao Politécnico, estava a dizer que o Politécnico está em acelerada degradação e nós temos uma estratégia muito diferente numa perspectiva de queremos muito mais para a Guarda porque a Guarda o merece. Há 50 anos a Guarda era a princesa do interior. Aqui nesta orla raiana, desde Bragança até Beja. Digamos assim, até a orla Algarvia. O território mais desenvolvido de todo o interior era a Guarda, sem dúvida nenhuma. Há uma razão especial para isso. Governada pelo Partido Socialista, desculpa interromper-te, essa é a verdade. Não, o problema é exatamente, eu estou a falar há 50 anos. O que aconteceu a partir daí foi um contínuo e um acelerado, no nosso caso, processo de retração, de perda da atratividade. Nós, neste momento, a cidade mais alta do país, eu não sei se debatemos no fundo, mas estamos próximos, espero eu, de bater no fundo, porque há efetivamente a possibilidade de nós fazermos a inversão deste processo de regressão, mas é com políticas ativas de verdadeiro desenvolvimento económico. Olha, no ensino, que a Guarda já foi, o Politécnico da Guarda, já foi a princesa efetivamente do interior, num contexto, e deixou-se ultrapassar exatamente porque na Guarda eu acho que não existe diálogo entre o poder local e o Instituto Politécnico da Guarda. Diz-se queixa o atual Presidente da Câmara, portanto, da Câmara não, do Instituto Politécnico. Diz-se ele se queixa. E efetivamente, até a acessibilidade ao próprio Instituto é desmotivadora. Acho eu, não sei, há aqui um fator psicológico que acanha as pessoas, inclusivamente, lá ir abaixo, acho eu. Agora, nós temos no nosso projeto algo muito mais diferenciador. Nós não queremos que a Guarda volte a ser a princesa do interior. Nós queremos que a Guarda tenha um desenvolvimento económico que sobreponha, inclusivamente, no interior seguramente. O que é que nós estamos a fazer neste momento? E estamos a dar passos nesse sentido. Na minha equipa vai um senhor de nacionalidade portuguesa que é israelita. Está ligado à academia, à melhor academia do mundo. Não sei se sabe, mas a Universidade Hebraica de Tel Aviv tem 5 prémios Nobel. Ele neste momento está em Israel e está a fazer este caminho, esta ponte numa perspectiva de conseguirmos exatamente com eles, com o saber, com sociedades mais evoluídas que nós, não sei se sabe, mas o PIB israelita é praticamente o dobro do nosso. Ali efetivamente investiga-se, ali efetivamente descobre-se. Aliás, no Ocidente, e agora falo na sociedade ocidental, incluo os Estados Unidos, na Europa atual não existe nenhuma grande tecnológica. Existem, sabe aonde? Nos Estados Unidos, Israel. Porquê Israel? Porque Israel tem o saber e há vontade, porque eu já tive a oportunidade de verificar isso, há vontade, efetivamente, de conseguirmos essa aproximação, nem que seja por causa das origens. Nós não nos podemos esquecer que há 500 anos expulsámos quem era português do nosso território. Expulsámos o saber e o dinheiro e sofremos as consequências a seguir.
e continuamos a sofrê-las. É a oportunidade de dizer assim, esses portugueses que não deixaram de ser, nunca o deixaram de ser porque nunca lhes tirámos a cidadania, na minha perspectiva, e nisto eu não estou de acordo com a política da imigração ou da cidadania de André Ventura, é assim, os portugueses sefarditas devem ter automaticamente direito à nossa nacionalidade. Eu também estou a falar isto numa perspectiva que me interessa, porque efetivamente nós pretendemos, com a Academia Israelita, criar na Guarda o centro de investigação mais evoluído da Europa. Muito obrigada. Esse é o objetivo. Em relação, de facto, a essa atratividade e a abertura da Guarda ao mundo, o turismo é, obviamente, um dos fatores de grande motor de desenvolvimento. Nos últimos 4 anos foram feitos alguns investimentos nesta área, os passadiços do Mondego, com alguma expressão a nível nacional e internacional. É um caminho que quer prosseguir nos próximos 4 anos? O turismo estará no topo das suas prioridades? Sem dúvida alguma. Será, como tem vindo a ser, naturalmente, uma das prioridades. Deixe-me dar os números dos últimos 4 anos. E graças, muito também, não só às políticas públicas, mas também ao investimento privado. O número de dormidas no Conselho da Guarda quase que duplicou nos últimos 4 anos. Vamos novamente aos dados da Pordata. Quase que duplicou. Mais uma vez o digo, estamos satisfeitos? Não. Há várias medidas que nós temos no nosso programa eleitoral conducentes a aumentar ainda mais as dormidas. Bom, vamos começar por aquilo que está ao alcance do município. Nós temos vindo a marcar presença nos diversos certames turísticos em Portugal e em Espanha, essencialmente. Nós não podemos esquecer das dezenas de milhões de pessoas que temos aqui bem ao lado, e particularmente nesta ligação até Madrid, que são cerca de 10 milhões de euros, 10 milhões de pessoas, peço desculpa, entre a Comunidade de Madrid, Castilha e León e a Extremadura espanhola, e temos que saber captar cada vez mais. E por isso a nossa presença nos certames essencialmente ligados ao setor turístico e não só, no caso concreto de Portugal, mas também em Espanha. E os investimentos que nós temos previsto para os próximos 4 anos, com novos equipamentos para atrair pessoas, a Casa das Artes que nós queremos construir, o edifício já está adquirido, estamos a fazer o projeto em pleno centro histórico. O Centro Interpretativo das Judias de Portugal, esse grande projeto e que tem o cunho, o estudo prévio que já foi feito pelo Sr. Arquiteto Gonçalo Berna, que o seu nome fala por si, em todo o país, mas também a Casa dos Escritores, tudo isto no centro histórico. Para quê? Para que podemos ter a atração dessas pessoas, porque quem vem aos passadiços de Mondego quer algo mais, para poder fixar a sua estadia na Guarda, tal como a Estrada Verde, a ligação à Serra da Estrela, a partir de Videmonte, que está no plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, e tudo isto é muito importante para podermos continuar a afirmar e a aumentar o turismo no nosso concelho, particularmente. Mas há outra necessidade muito importante, e aqui é o apelo e a negociação que nós temos falado com a iniciativa privada. A Guarda precisa urgentemente de mais camas. Precisa do hotel turismo e aqui, de facto, sem dúvida alguma, o Estado português, ou de uma vez por todas, resolve o problema. Estou convicto que vai ser resolvido depois das eleições. Eu percebo que agora são tempos quentes e que não o querem fazer, porque a solução está encontrada. Palavras do Secretário de Estado do Turismo, com o qual tenho dialogado particularmente ao longo do último ano, tal como já tinha dialogado veja só, com 4 governos da República. Isto é um grande desafio. Ao longo de 4 anos deste mandato, já dialogámos com 4 governos da República. Estou convicto que após as eleições a solução que já está encontrada, mas eu não o devo dizer, guardo naturalmente essa solução para que possa ser anunciada pela tutela governamental, mas o turismo efetivamente é muito, muito, muito importante para o nosso território, tendo em conta a sua pegada na economia, porque no final do dia, no final desta jornada, tudo vai parar à economia, tudo vai parar à necessidade das nossas empresas, dos nossos empresários, micro, pequenos, médios e grandes empresários, poderem criar riqueza para fixar naturalmente mais postos de trabalho. António Montarinho, vê o turismo como uma área prioritária de investimento do município da Guarda? Antes de avançar para a resposta à sua pergunta, eu deixaria aqui 3 pequenos apontamentos que acho que eram importantes. Todos os temas que levámos aqui a debate, o Partido Socialista apresentou uma proposta.
falou sobre aquilo que pretende. Falámos sobre os incêndios e nós dissemos que queremos o Serviço de Bombeiros municipalizados. Falámos sobre o IPG e apontámos pelo menos um caminho, uma parceria estratégica de futuro com a Universidade de Salamanca. E agora estamos a falar do turismo. Bom, os meus dados são um bocadinho diferentes daqueles que apresentou o Sérgio Costa. O Instituto Nacional de Estatística, repare bem, comparando aqui alguns municípios à volta da Guarda, comparamos com a Covilhã, com Ceia e com Fundão. Repare bem aquilo que eu vou dizer. A Guarda teve em 2023... teve 94 mil dormidas. Em 2024 teve 97 mil dormidas. Aumentou 3,4%. Eu vou dar os números da Covilhã, que é praticamente incomparável. A Covilhã teve 323 mil dormidas em 2023 e teve 338 mil em 2024. Um aumento de 4,7%. Mas agora, reparem bem, vou falar de municípios pequenos, que estão aqui nesta orla da Serra da Estrela. Do Fundão, repare bem o Fundão, em 2023 já tinha mais dormidas do que a Guarda, já tinha 117 mil. E em 2024 passou para 165 mil. E de que forma é que é possível inverter precisamente essa diferença? Vou dizer, mas deixe-me só dar mais este dado. Ceia, em 2023 tinha 94 mil e em 2024 tem 103 mil, aumentou 20%. Ou seja, municípios muito mais pequenos têm a maior capacidade de atratividade do que a Guarda. Isto o que é que significa? Significa que as políticas públicas municipais desenvolvidas ao longo destes 4 anos, e eu alargo um período para 12 anos, porque não nos podemos esquecer que o atual candidato pelo Nossos Cidadãos Partido Popular Monárquico é o principal responsável da governação durante os últimos 12 anos, porque foi aquele que esteve mais presente, teve 11 anos a governar a Guarda. E, portanto, nestes 11 anos temos estes números. O que é que isto significa? Significa que é um falhanço total e absoluto por parte da governação. Não houve capacidade de desenvolver uma estratégia integrada para o turismo. Repare bem, nós temos os passadiços do Mondego, falou bem, acho que é a única obra que nós nos podemos orgulhar durante estes últimos 12 anos. Mas vamos ao concreto. O número de visitantes dos passadiços entre 2023, que foi o primeiro ano em que esteve aberto o ano inteiro, e 2024, quase até o final do ano, tinha reduzido para menos de 50% dos visitantes. Cerca de 120 mil em 2023, pouco mais de 60 mil em 2024. Repare, o Partido Socialista até apresentou algumas propostas, não de uma forma planificadas, mas apresentou algumas propostas na Assembleia Municipal para integrar um conjunto de pequenos upgrades aos passadiços, que era visitar os passadiços, depois visitar a Sé Catedral, visitar os museus, visitar a Biblioteca Municipal, visitar o nosso Polis e no meio disto tudo, consumir também nos nossos restaurantes, na nossa gastronomia, que é excelente, e ter o desconto daquilo que é o valor dos passadiços para descontar, por exemplo, num restaurante. Muito bem, é uma questão de plano integrado de turismo, temos que ser sintéticos e abrir a discussão também aos outros intervenientes. Portanto, está aqui a prova concreta daquilo que foi o falhanço da governação dos últimos 12 anos destas duas coligações que agora se apresentam. Concorda com esta avaliação de que perdeu-se tempo no turismo e apela à sua capacidade de síntese? O que é que está previsto nos próximos 4 anos para, nomeadamente, interligar todos os investimentos turísticos que foram feitos de forma a que as pessoas fiquem mais tempo na Guarda? Muito bem, Catarina. O turismo é um bom exemplo de como se estava a fazer e como se deixa de fazer. Porque há aqui, do atual Presidente, uma política de zigue-zagues. 2013, 2017 foi o tempo de grande programação e de grande ação sob a liderança de Álvaro Amar, que foi o Presidente da Câmara. 2017, 2019 ainda se manteve Álvaro Amar Presidente e os Passadiços do Mondego é uma obra que nós devemos à população da Guarda, mas muito pela cabeça e pelo engenho do Dr. Álvaro Amar. O engenheiro Sérgio Costa teve a oportunidade de fazer a inauguração da obra que a outros também lhe deu trabalho a ele, mas deu trabalho essencialmente ao Dr. Álvaro Amar e ao Dr. Carlos Chaves Monteiro. E é um exemplo do que é alguém que eu costumo dizer, nós na candidatura do Nós Cidadãos e do PPM, o que verificamos é uma coligação que é uma PPP, é um projeto político-pessoal. Começou no PSD, foi independente e agora
é partidário novamente, neste caso por coligação PV. E porquê é que aqui no turismo também se nota o que é a ideia de algumas pessoas que têm a ideia da pequena política, que é, estamos a fazer assim, mas como agora sou eu o Presidente, eu é que sou o Presidente, vamos fazer de outra maneira. No turismo, a Guarda tinha uma iniciativa, também ela protagonizada na gestão do Dr. Álvaro Amaro, que era a FIT, a Feira Ibérica de Turismo. Ora bem, nós tínhamos esta FIT que era tão parecida e já ombreava com a BTL. E quando se fala aqui que nós temos que aproveitar, e bem, o corredor ibérico, são 8 milhões de pessoas que aqui estão, e se formos alargarmos a Madrid muito mais, então, ao mesmo tempo que dizemos isto, acabamos com uma Feira Ibérica de Turismo, que já tinha pessoas espanhóis e outras nacionalidades presentes. Portanto, aqui está um exemplo de como aquilo que se diz depois faz ao contrário. Concorda, Luís Soares, que é preciso fazer, temos que ser sintéticos. Não leva mal, Catarina, eu quero ser sintético. Concorda que é preciso fazer um investimento mais evidente e, sobretudo, integrado daquilo que é o setor do turismo na Guarda? Como vê, o mais sintético sou eu. Até estou a tentar falar muito rápido e às vezes até me atropelo no que estou a dizer. É o seguinte, relativamente ao turismo, enfim, o que se faz aqui, sei lá, os passadiços, falam-se nos passadiços, fazem-se em todo o lado. A única diferença que é na paisagem. E por acaso nós temos uma paisagem espetacular. Nós temos que ter algo diferenciador. E a Guarda tem, para além da altitude ser única no país, tem uma coisa única que efetivamente eu penso e eu estou habituado a concretizar os meus sonhos. Eu, para além de político no momento, também sou empresário. Aqui ninguém tem experiência empresarial, senão se calhar encarava as coisas de outra maneira. E as políticas de outra maneira. No setor privado. Pronto, trabalhar no setor privado é outra como tu foste durante muitos anos. E empresário, atenção, de sucesso. Exatamente. Sabes, não é? Não sei se conheces o meu sucesso como empresário, deves conhecer. Não, conheço. Pronto, então. Também conheces o meu, pelos vistos. Eu conheço como funcionário, não sabia que tinhas atividade empresarial. Mas em relação ao investimento no turismo... Nós, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, a Guarda, temos uma pérola única que eu me proponho que se consiga aproveitar. Na Europa, há uns anos, descobriu-se, até se andou a engarrafar, o nosso ar da Guarda. Eu, há uns anos, também vi o nosso jogador especial, o R7, a publicitar o nosso território e com isso conseguiu imenso turismo vindo dos Estados Unidos. Eu acredito que, se calhar, pro bono, porque ele é patriota, é uma pessoa que eu aprecio muito, não tanto como futebolista, que eu nem aprecio muito futebol, sou mais ligado a outras atividades desportivas. Se calhar até pro bono, se calhar podíamos promover como a Guarda, a cidade com o ar mais puro da Europa. E eu acredito que, e agora usando um bocado o que o Futre disse em determinada altura, conseguimos paletes de europeus a vir uma semaninha a respirar o nosso ar aqui na Guarda. Não concordam comigo? Não concordam comigo? Eu acho que nós conseguimos isso bem publicitado. Nós até já temos o ar engarrafado, tem lá umas garrafinhas em casa, e até as podemos vender. Tenho-as lá, não se venderam. Quer dizer, não há visão empresarial. Eu vejo as coisas desta forma. A Guarda tem um potencial único no turismo, porque, museus todos os têm. É evidente que são diferentes uns dos outros. Casas das artes, todos os têm. Mas o ar mais puro da Europa temos-lo nós. A Guarda é único. Nós publicitarmos, como se vai às praias do Algarve, e há muitas parecidas iguais, mas o ar é o único. Eu acredito que nós conseguimos publicitar. E as pessoas, em vez de irem para as termas, vêm a respirar o ar mais puro da Europa, o melhor ar da Europa. Isto é a minha política em termos de turismo e é a parte substantiva. Portanto, se quiser, depois particularizei outros setores. Mas pelos vistos... Falando do turismo, é impossível não falar das acessibilidades. Turismo não se faz sem que as pessoas consigam chegar até ao território e isso faz-se das mais diferentes formas. É impossível falar neste momento também do Conselho da Guarda sem referir a questão da ferrovia também, da linha da Beira Alta. Há aqui uma incapacidade por parte do município também, digamos assim, de pressionar para que a linha da Beira Alta se abra finalmente na sua total extensão e que possa servir os guardenses que vão trabalhar nos vários pontos. Olha, Catarina, eu só queria completar a questão anterior rapidamente. Primeiro ponto, os passadiços do Mondego é um bom elemento para o turismo e para o desenvolvimento da nossa região. Mas tem que ser gerido
tem que ser gerido de forma mais profissional. Tem que ser gerido de mais forma profissional, envolvendo as comunidades das freguesias, as juntas de freguesia e as entidades empresariais das pequenas empresas que existem ao longo dos passadiços do Mondego. Depois, nós temos que olhar para o nosso centro histórico. Nós temos um centro histórico belíssimo, desde a Torre de Menagem até à zona, digamos, que nós chamamos o Torreão, passando pela Praça Velha, Praça Luís de Camões, e a nossa Sé é belíssimo. Portanto, e nós, ao longo nesta área só, percebemos como é que há aqui um desleixo da autarquia. Se calhar, como referia o engenheiro António Montinho, 12 anos já é demais, porque não se viu trabalho nenhum a esse nível. Nem só na questão do turismo, mas até na recuperação do património. Mas peço desculpa porque eu tinha que o dizer, e nós temos essa proposta, já apresentámos e vamos fundamentá-la muito mais, porque é a nossa sala de visitas. Portanto, tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser muito bem operada, tem que ser muito bem, desculpa a expressão, vendida e promovida para os que estão na Guarda e para aqueles que nos visitam. E para chegar até à Guarda, em termos de acessibilidades? É importante trazer pessoas e não é só por umas horas, que agora o turismo da Guarda está transformado quase numas horas ou um dia e nós temos que ultrapassar isso. E aqui não é uma questão de crítica, é uma questão de pensarmos em conjunto, mas dizer-lhe o seguinte, acessibilidades. Eu costumo dizer, às vezes, em conversa, duas coisas. Primeiro, tudo tarda muito para chegar ao interior. Tudo neste país tarda demais a chegar ao interior. Essa obra que falou é um exemplo disso. Para além disso, às vezes costumo também dizer, se calhar vamos propor a Lisboa fazer aqui uma convergência com a comunidade Castilha e Leão, até em termos de modelo de governação, e fazermos aqui um território misto. Não deixaremos de ser portugueses, nem os espanhóis querem isso, nem nós queremos ser espanhóis, mas se calhar poderíamos fazer, se Lisboa não consegue dar resposta em tempo oportuno e devido, então se calhar talvez valesse a pena, neste contexto da Europa, é como aquela questão dos incêndios. Nós temos que olhar, nós hoje pertencemos a um espaço europeu e nós temos que nos habituar a pensar e a moldar o nosso pensamento e a tomada de decisões num contexto da União Europeia e nós esquecemos desse pormenor. E aqui, a questão da linha férrea Beira Alta e Beira Baixa foi realmente... São obras importantes, nem sequer está em causa, já não era de 100 tempo que se faziam. A linha da Beira Alta, eu sou daqueles que acredito que finalmente, até ao final deste ano, já estou a ser simpático, até ao final deste ano, pelo menos já estão a fazer os ensaios da linha, que ela abra, que ela possa abrir. Mas olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, Catarina, e isto não é contra as pessoas não viajarem de comboio. Eu acho que devem viajar de comboio, em termos ambientais, preço, etc., e comodidade, tudo bem. Mas sabe, nós... Com os milhões todos que gastámos na linha da Beira Alta e na Beira Baixa, e gastou-se muito milhão de euros, Catarina, você não chega a poupar sequer meia hora na viagem entre Guarda e Lisboa, seja pela Alta, seja pela Beira Alta, seja Beira Baixa. Portanto, ainda bem que o investimento se fez, é muito importante porque requalificaram-se as gares ferroviárias e elas são monumentos, são casas bonitas, são casas sedutoras, veja-se a estação de Vilar Formoso, uma obra de arte fantástica que deve ser observada e vista por todos, seja depois a própria infraestrutura ferroviária para o andamento dos comboios, e nós gostaríamos muito de ter já agora que o Governo Central ponderasse e pensasse que também nós temos direito ao OFA pendular, seja pela Beira Alta, seja pela Beira Baixa. Muito bem. Portanto, concorda com esta aposta na ferrovia de que a abertura na sua inteira extensão da linha da Beira Alta poderia significar, de facto, uma alteração positiva para o Concelho da Guarda? Claro que sim, e ela está em andamento e faz todo o sentido, não só para o transporte de pessoas e bens, mas também para o transporte de mercadorias. Por isso é que surge o Porto Seco e na altura adequada para se desenvolver para o transporte de mercadorias. Mas aí deixe-me dizer que a questão das acessibilidades, a Guarda é o centro praticamente da Península Ibérica, ou pelo menos transfronteiriço. Convergem duas grandes estradas, duas grandes autoestradas à Guarda e convergem duas linhas férreas à Guarda. E daqui faz-se o transporte das mercadorias, bens e pessoas para a Espanha e depois para o resto da Europa. Mas isto para lhe dizer que aquilo que falta essencialmente à Guarda é uma estratégia de infraestruturas na própria cidade. E o que é que se passou aqui durante estes últimos 12 anos? Bom, aquilo que nós vimos foi um presidente que anunciava nos cartazes. Não deixou de ser um presidente de cartaz. É um presidente que anunciou, há 4 anos anunciou a variante dos galegos, há 4 anos anunciou a variante da Sequeira, há 6 ou 7 anos já estava programado e protocolado com as infraestruturas de Portugal a variante da Sequeira, que é extremamente importante para fazer a ligação entre a Guarda Superior e a Guarda que fica colocada na parte mais baixa da cidade,
e até hoje não houve resposta nenhuma. Portanto, aquilo que falta e aquilo que o Partido Socialista fará com toda a certeza diferente é: nós não vamos rasgar nenhum projeto, nem vamos atrasar nenhum daqueles projetos que são essenciais. Ao contrário daquilo que fez o atual Presidente da Câmara, que a primeira coisa que fez foi rasgar o projeto que era da urbanização do Cabroeiro, que é uma via que vai rasgar quase o centro da cidade, à parte que liga depois a uma das autoestradas, que é a A23. E o que é que aconteceu? Prometeu que iria fazer, 4 anos depois continua a prometer, colocou mais um cartaz. Os cartazes, é preciso que se note, os cartazes não resolvem os problemas das pessoas. O que resolve e melhora as condições de vida das pessoas são efetivamente as obras, mas têm que ser concretizadas. E aquilo que aconteceu nestes 4 anos tudo ficou nos cartazes. Eu acho que faz lembrar um bocadinho o filme E Tudo o Vento Levou. Aqui tudo ficou nos cartazes durante 4 anos. Portanto, aquilo que o Partido Socialista vai fazer, e como eu acabei de dizer, é, sem dúvida alguma, e eu peço a todos para que olhem para o nosso programa, nós temos uma equipa qualificadíssima, ao nível profissional e ao nível científico, e vamos ter um programa que vai encaixar 3 grandes áreas, que é isso que nós precisamos, de atratividade. É a questão da habitação, um problema gravíssimo, vamos ter um programa específico só para a habitação. Nós queremos recuperar o centro histórico. A Câmara é o maior proprietário do centro histórico. O centro histórico é um dos maiores problemas da Guarda. Completamente ao abandono, casas degradadas, derrocadas, incêndios. Foi aquilo que se passou nos últimos 4 anos. Você repare, e o que é que o Presidente da Câmara faz? Apresenta mais um plano. Eu acho que, pronto, e nós vamos agarrar no plano e vamos pô-lo em prática. É essa a nossa diferença do Partido Socialista e desta governação nos últimos 12 anos. O que é que nós pretendemos para a Guarda? É agarrar em tudo aquilo que são os projetos de desenvolvimento estratégicos e pô-los em prática. Nós prometemos 3 coisas fundamentais em termos infraestruturais. A urbanização do Cabroeiro vai avançar connosco, a ligação, que é uma estrada importantíssima, a variante à Sequeira vai avançar connosco, e a outra coisa que nós precisamos, e isto, eu penso que todos os guardenses e todos aqueles que aqui estamos conhecem isto, é a única cidade, capital distrito, que não tem uma infraestrutura coberta que seja capaz de albergar um grande evento desportivo, cultural, congressos internacionais, porque não tem uma superfície coberta que consiga colocar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Portanto, nós vamos fazer um centro de congressos internacional multiusos. Estas são as 3 grandes promessas ao nível de infraestruturas que o PS vai apresentar no seu programa. E vamos concretizá-la em 4 anos. E aquilo que vai ser diferente em relação ao atual Presidente, que vai por esta coligação, é que nós não vamos ficar nos cartazes, nós vamos ficar no terreno. Essa é a principal diferença. Sérgio Costa, aceita estas críticas de imobilismo e de projetos que ficaram na gaveta e que não avançaram na Guarda? E como é que vão ser os próximos 4 anos? O centro histórico vai ser recuperado? Vai ser potenciada esta oportunidade da habitação na Guarda a preços mais simpáticos, digamos assim, do que no resto do país? Claro que não posso concordar. Aliás, aquilo que a nossa oposição na Câmara da Guarda, os representantes do Partido Socialista e os representantes do Partido Social Democrata se entreteram a fazer durante 4 anos é chumbo atrás de chumbo, chumbo dos empréstimos para a variante da Tijaquina, chumbo do orçamento e a seguir pedir eleições, chumbo de empréstimos para a habitação. Foi isso que se andaram a entreter durante 4 anos. Bom, mas deixe-me dar-lhe aqui 2 ou 3 notas que tentarei ser breve. Em primeiro lugar, agradecer aos candidatos terem dado razão no que diz respeito ao turismo, da necessidade de termos que ter mais oferta hoteleira, por um lado, e, por outro lado, podermos, efetivamente, já está em curso o plano de revitalização do centro histórico. Aliás, eu só tenho pena, porque foi uma apresentação pública no passado dia 1 de maio, em pleno centro histórico. Só tenho pena de os seus candidatos não terem estado lá, porque aí veriam, efetivamente, aquilo que são as necessidades do centro histórico. E nós, palavras levadas ao vento. Não me interrompa, se faz favor, que eu não o interrompi, nem nenhum dos candidatos o interrompeu. E, por isso, esse plano está em marcha, com as 62 habitações no centro histórico, aprovadas em reunião de Câmara. Umas estão em concurso, 44 em concurso público, 18 em projeto. Esses equipamentos culturais que eu há pouco referenciei, já aprovados os anteprojetos na reunião de Câmara, isso é muito importante, e serviços públicos. Nós colocámos a sede da APAL no centro histórico, colocámos a divisão do ambiente no centro histórico, colocámos a proteção civil que vai para o centro histórico, e este triângulo, pessoas, habitação, serviços,
equipamentos culturais, é o Museu dos Sabores na Praça Velha, porque já está também o projeto aprovado na reunião de Câmara. Esse é o caminho do futuro e aquilo que nós pedimos é que nos deixem simplesmente trabalhar. No que diz respeito à questão concreta que referenciou, não sem antes dizer duas coisas muito importantes. E é uma grande conquista ao longo de 30 anos. Em primeiro lugar, o PDM. O Plano Diretor Municipal, que se Deus quiser no próximo dia 3 vai à Assembleia Municipal e que espero que seja aprovado por unanimidade. Muitos tentaram alterar, muitos tentaram fazer a revisão ao longo de 30 anos, mas não conseguiram e nós conseguimos. E outro aspecto que ao fim de 24 anos acabámos com a poluição no Rio Noeme. Por ordem do Tribunal, e tivemos a coragem de acabar com essa poluição e agora é tempo de se fazer os projetos como estão a ser feitos para fazer a sua despoluição total e a sua valorização. Mas indo concretamente à questão da mobilidade, das acessibilidades, começando pela ferrovia. A ferrovia tem um papel fundamental no futuro desta região, como já teve ao longo de 100 anos. Alguém há de explicar ao país como é que uma obra destas, e já atravessou 4 governos, como é que uma obra destas demora ou tem um atraso de 3 anos, encerrada ao tráfego ferroviário. Alguém há de explicar. Eu não sei se explicarão politicamente, se tecnicamente, se financeiramente, mas de facto alguém vai ter que explicar isto ao país. Mas nós, no passado mês de abril, a Guarda por um dia foi capital da região centro. Com a declaração regional conjunta, com o compromisso de 77 autarcas, todas as autarquias da região centro, todas as comunidades intermunicipais da região centro, todas as associações empresariais do país, sediadas em Coimbra, em Lisboa e no Porto, e com a presença de membros do Governo, assinámos uma declaração regional conjunta para podermos puxar muito pela linha da Beira Alta, pela ferrovia, pela linha de alta velocidade ou velocidade elevada. E essa declaração regional conjunta foi muito importante, tanto que levou o Governo da República, na reunião e nesta concertação regional onde a Guarda liderou, que depois na reunião seguinte, nós fomos fazendo várias reuniões, em Salamanca, em Viseu, esta declaração da Guarda, e na última reunião que houve em Aveiro, há cerca de um mês, o Governo da República efetivamente assumiu que a segunda prioridade do país, depois de Lisboa, Porto, Vigo e até o Algarve, será esta linha de Aveiro, Viseu, Guarda, Vilar Formoso, Salamanca. E isso é muito importante. Mas deixem-me terminar já agora 30 segundos a questão da mobilidade. A variante da Tijaquina será adjudicada dentro de dias, contrariando aqueles que durante estes 4 anos tudo andaram a fazer para deitar abaixo, para não contrair os empréstimos. Mas dizer também, e fruto dos acordos que nós cimentámos e reforçámos muito as verbas financeiras que não existiam para a variante da Sequeira, para a variante dos Galegos e para a requalificação da estrada Guarda-Sabugal, afirmando assim a capitalidade da Guarda com polo trator a nível da região. Estas 3 obras particularmente são de infraestruturas de Portugal, mas foi muito importante estes acordos que nós cimentámos com a infraestrutura de Portugal. Temos mesmo que passar a palavra agora também ao Luís Soares, só para 2 minutos sobre as acessibilidades e percebermos o que é que o Chega propõe ao nível da acessibilidade e nomeadamente em relação também à linha ferroviária. Eu gostaria de fazer só 2 parênteses. Tem a ver com a ferrovia e outro com o turismo, centro histórico. Ferrovia, é que o meu colega de lá, aqui o professor Prata, definiu em absoluto porque é que eu digo que a linha da Beira Baixa é uma obra pífia. Reduz-nos a distância, porque a distância é tempo e meia hora para Lisboa. O impacto financeiro que aquilo teve, os custos que aquilo teve e em termos práticos o que é que nos deu ao interior? Uma proximidade de menos meia hora. Isso é que eu digo. Aliás, eu em sede da Assembleia Municipal uma vez disse que como é que é possível nós ficarmos calados perante uma realidade de uma ferrovia internacional que nem fazem o desnivelamento da ferrovia com a rodovia. Se reparar, a ferrovia da Guarda a Lisboa, estou a falar agora da linha da Beira Baixa, as passagens de nível continuam a existir. Isto é só um sinal, não sei se me estou a fazer entender, é o sinal de como é que nos tratam, por isso é que eu digo que nós devemos declarar a independência, entre aspas, municipalismo acima de tudo. E me preocupa-me uma coisa, muitos protocolos, muito acordo, muita estratégia, mas há 40 anos que andamos a dizer isso, a assinar protocolos, e a Guarda está no estado em que está. E o exemplo típico foi o que eu acabei de dizer. A Guarda, no interior, o príncipe, que foi o príncipe do ensino no interior, isto não falando do passado, se formos a falar do passado, vamos dizer que a Guarda tinha o 2º maior liceu do país, por aí adiante. Porque a história é preciso conhecê-la para perceber
as práticas que devemos ter para resolver os nossos problemas. Acho que ficou muito presente e muito patente essa ligação histórica e, sobretudo, a importância que o Conselho já teve e projetando essa importância nos próximos 4 anos. Eu vou pedir aos senhores já agora, os 30 segundos para uma declaração final. Que eu falei. Peço a Luís Soares, por favor, estes 30 segundos, uma declaração final que queira deixar aos seus eleitores. A declaração é que é esta, é preciso salvar a Guarda, e não é o que foi aqui apresentado que o vamos salvar. Quando nós aceitamos o domínio o saber, o pretenso conhecimento da esfera que nos domina, não é? Que é o interior, é Lisboa, e que nos desprezam, até na nossa opinião, e depois localmente nem atentam, enfim, às chamadas de atenção que damos, vai acontecer o desastre que está a acontecer. Eu não vejo maneira devíamos falar aqui de outros setores, setor primário. Nós temos, era uma forma de combater os incêndios, era uma forma de trazer o setor primário para a economia. Sem economia não há pessoas. E cada vez temos menos pessoas porque não há economia. Muito bem, temos que trocar 30 segundos, António Monteirinho, para uma declaração final. O Partido Socialista vem falar e apresenta-se a estas eleições uma palavra de esperança. Tem uma equipa, não é um projeto pessoal, qualificada, experiência em termos privados e profissionais, mas acima de tudo tem um programa adequado para o desenvolvimento da Guarda. Eu espero, durante este tempo de campanha e pré-campanha, apresentar a todos os guardenses aquilo que são as propostas do Partido Socialista. A oportunidade vai ser dada, tenho a certeza, com esta equipa magnífica que o Partido Socialista conseguiu construir e com este projeto e com este programa que vai concretizar nos próximos 4 anos. Muito obrigada. É a sua vez. 30 segundos, uma declaração final. Muito obrigado. Caros guardenses e caras guardenses, esta é uma oportunidade decisiva para a Guarda. Nunca é uma oportunidade definitiva, mas é um tempo de decisão. E no dia 12 de outubro, apostem na coligação Guarda com Ambição. Ouvir, decidir e agir. E nestas 3 palavras está a essência do modelo de governação que esta coligação Guarda com Ambição defende. Ouvir, decidir e agir. Construímos uma equipa baseada na sociedade da Guarda. Na sociedade da Guarda. Pessoas militantes de partidos, do CDS, do PSD e da Iniciativa Liberal, pessoas independentes, pessoas com conhecimentos técnicos e profissionais que são muito importantes para as áreas de governação do município, os 30 segundos. E vale de facto a pena confiar nesta coligação, vale de facto a pena valorizar a nossa participação no ato eleitoral. Sérgio Costa, é a sua vez, 30 segundos para uma declaração final. A escolha é muito clara. Neste mandato nós tivemos vários pilares, mas há 3 que eu devo citar e que formam o triângulo do investimento privado, da habitação, que estamos a trabalhar. Há 177 habitações acessíveis e sociais que estão em curso, até um total de 450 habitações nos próximos 4 anos e, naturalmente, a atração de pessoas com esta paragem, digamos, do decréscimo populacional na Guarda. E este foi um caminho que foi feito em 4 anos e, naturalmente, queremos continuar a fazer nos próximos 4 anos. E o caminho é claro. Nunca foi feito tanto trabalho em tão pouco tempo e tão pouca gente. Somos apenas 3 no Executivo Municipal. E, por isso, a coligação Peguei pela Guarda apresenta-se a estas eleições com uma equipa renovada, reforçada, e é só olharmos aos gráficos, como este gráfico que eu aqui tenho, que é o gráfico do investimento municipal. Da esquerda para a direita, a evolução ao longo dos 20 anos, e é muito claro, e é este trabalho que nós queremos continuar a desenvolver. Esgotámos o tempo para este debate, eu agradeço aos meus convidados e o futuro da Guarda vai ser decidido a 12 de outubro nas eleições autárquicas.